Nesse vídeo aqui eu quero começar contigo um novo quadro aqui no canal. Vai ser o Carteira Mirai, onde a gente vai aportar R$ 500 por semana, de acordo com aquilo que a gente entender como sendo a melhor oportunidade ou faça mais sentido naquele momento. Semanalmente. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Vem comigo. Mas antes de continuar, eu vou deixar aqui na descrição uma planilha de simulador de aposentadoria com ações. Bem facinha, bem tranquila, vale a pena. O link está aqui para você baixar de graça. Agora, seguindo, primeiro a gente vai contextualizar o que está acontecendo, o que mais nos importa, e a partir disso, tomar decisões de investimento. E por que o aporte semanal? Porque quanto menor a frequência de um aporte para outro, você aumenta a sua chance de pegar melhores oportunidades. O senhor mercado é o maluco do curto prazo que em um dia diz que a empresa vale X, em outro dia diz que vale meio X. A empresa não muda de valor assim tão rápido. Raramente isso acontece. Mas no senhor mercado isso acontece todos os dias. Então o melhor a se fazer é fazer aportes semanais. Às vezes você é um Uber ou você ganha comissões semanais, algo assim, para você até melhor também. Assim você não gasta dinheiro à toa, você vai lá e aporta, não deixa o seu cérebro te enganar. Eu quero começar falando do seguinte assunto. Banco Master. Nossa, Luan, a gente já tá cansado de saber do Banco Master. Todo mundo já falou. Sim, eu não vou ficar aqui repetindo. Eu quero te trazer um novo ponto de vista, que eu não vi ainda ninguém comentar, que é o seguinte. Todo esse caso do Banco Master, que para resumir, o FGC tem 122 bilhões de reais e o Banco Master, a sua quebra, vai consumir 41 bilhões de reais, ou seja, praticamente 35% do FGC será consumido, isso vai ter um seguinte reflexo, que é você vai pagar a conta. A sociedade como um todo vai pagar a conta. Como assim, Luan? Já vai fazer sentido na sua cabeça, você vai ver. Tá vendo essa notícia aqui? Site oficial do governo. Em agosto, o Conselho Monetário Nacional, que é o maior órgão do Sistema Financeiro Nacional, manda em todo mundo, CVM, Banco Central, ele já endureceu as regras do Fundo Garantidor de Crédito por conta do caso Banco Master, que ainda não havia sido liquidado. Olha isso aqui. E a principal mudança foi no critério de alavancagem. Olha só, a partir de junho do próximo ano, 2026, a instituição associada ao Fundo Garantidor de Crédito que estiver excessivamente alavancada, com valor de referência superior a 10 vezes o patrimônio líquido ajustado. Então, para resumir, o banco tem um patrimônio líquido de 100 milhões e ele está alavancado com capital de terceiro 10 vezes esse valor, ou seja, mais de 1 bilhão, tá? Se tiver essa situação, o que vai ter que acontecer? O banco deverá aplicar o excedente de recursos em títulos públicos federais, ou seja, o investimento de renda fixa mais seguro do país. Por que isso aqui? Porque é aquela festa. Para resumir, o que o Banco Master fazia? Pegava recursos pagando 140, 150% do CDI, aí todo mundo colocava dinheiro por causa do FGC, e aí ele colocava essa grana que ele captava onde? Precatórios, você nem tem prazo para receber na prática aqui no Brasil. É moratória atrás de moratória. É precatório, só precatório federal que o cara recebe ainda. Tem precatório aí estadual e municipal que você leva 20 anos para receber. Então é doideira. Então, ausência de previsibilidade total. E ia se alavancando. E FDIC, Fundo de Direito Creditório. Esses fundos aí que investem em créditos super arriscados, em sua maioria. Então, simplesmente o banco meteu o louco. Meteu o louco. Isso aí, mesmo que não houvesse aí crimes, como se está investigando, isso ia dar merda em algum momento. Olha que doideira. Então já teve esse endurecimento. Eu não sei se você sabe, mas o FGC não está previsto em lei. Não tem lei do Congresso Nacional falando que o FGC é obrigatório. Sim, as normas infralegais, abaixo do Congresso Nacional, falam do FGC, mas não tem lei. E por que isso é importante? Porque isso dá liberdade para mudança nas regras do FGC. E não vai ser extinto, obviamente, porque senão aí você ferra com o sistema financeiro brasileiro. Mas você pode endurecer e muito e com, assim, ó, 2 tralinhos. E por que isso é importante? Porque, primeiro, hoje os bancos que estão associados ao FGC, que é uma instituição privada, não é pública, tá? Eles podem ser chamados a fazer o quê? A aportar esse rombo do Banco Master. É um puta rombo. Então eles vão ter que aportar eventualmente. Isso pode encarecer o crédito. Só por aí você já vai ter um impacto na sociedade. Só que tem outro detalhe. Eu vi o João Amoedo comentar o seguinte: porque essa festa do FGC deveria acabar. Na verdade, esse caso do Banco Master mostra que o FGC deveria estar limitado somente ao principal. Você tem noção disso? Do que ele está falando? E por mais que pareça loucura o que ele está falando, pode pegar, tá? Pode pegar, ele está no meio dos banqueiros. O que ele quer dizer com isso? Olha, você quer se meter com um banco arriscado, tipo Master, banquinho maluco? Beleza.
problema seu. Se quebrar, você só vai receber o principal, limitado a 250 mil. Ou qualquer outro limite, não sei. Eles poderiam mudar isso. Só o principal tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não, não. Então você que eventualmente, vou colocar 100 mil, né? Coloquei 100 mil num banquinho aí, duvidoso. Acumulou 50 mil, pagando essas taxas malucas. Aí quebrou. Você vai receber os 150 mil? Não, só os 100 mil. Poderia ter isso aí, viu? Poderia ter isso aí. Imagina se isso acontece. Primeiro, que os bancos menores serão prejudicados, porque eles terão mais dificuldade de captar recursos. O FGC também serve para isso, para tirar um pouco do oligopólio das grandes instituições financeiras aqui no país. Mas tudo bem. E o investidor vai pagar a conta porque ele não vai conseguir mais essas taxas. Ele vai ficar refém de novo de taxas mais baixas oferecidas pelos bancões. Tá vendo como esse tipo de coisa te afeta? É culpa da ganância. Cara, a gente está falando de mais de 1 milhão de investidores do Banco Master. Tem o caso da Rio Previdência que colocou mais de 2 bilhões de reais lá, perdeu. Não tudo porque você ainda vai liquidar os ativos do Master, mas extremamente alavancado não vai conseguir pagar tudo. Por definição, ele não vai pagar tudo, porque ele já estava insolvente, por isso que o Banco Central decretou a sua liquidação. Então você tem esse problema que não para por aqui. Então cuidado com aquele oba-oba. Não, deixa o FGC que lute. Eu não gosto dessa ideia, porque depois tem aqui, ó. E aí só mais um detalhe. Pô, Luan, você acha que isso mudaria mesmo? A sugestão aí do Amoedo? Muda. Eu falei para você que não tem lei prevendo a FGC. E aí, o que acontece? Conselho Monetário e Banco Central, responsáveis pela regulamentação disso aqui tudo. Você já ouviu falar do fenômeno de captura? Captura? O que é isso? Pensa comigo o seguinte. Como é que funciona basicamente a regulação da economia brasileira? Você tem setores estratégicos como energia elétrica, telecomunicações, setor financeiro, saneamento, regulados sob a supervisão de uma agência reguladora, que é uma autarquia federal que fiscaliza todo o setor. Então, eles têm a caneta na mão, eles têm o poder, e isso tem amparo legal, tá? Isso aqui acho que você já sabe. Então, a agência reguladora. Então, a agência reguladora que dita as regras, teoricamente. Não o setor de atividade regulado. Mas a literatura já descobriu um seguinte fenômeno, a captura, que ocorre o inverso. Quando o setor de atividade econômica captura a agência reguladora. E o que isso representa na prática? Representa o seguinte: a agência reguladora vai começar a criar regras que beneficiem o setor, não regras que protejam a sociedade ou os consumidores, o usuário do serviço público. Não, porque foi capturada. E isso acontece, senhores. Isso acontece. Sendo assim, você não acha que os bancos grandões que vão pagar a conta, na prática, inicialmente, por conta do rombo do Banco Master, você acha que eles não estão putos e que eles vão tentar capturar a regulação? Eu acredito que sim. Eu acredito que aqui vai ter um fenômeno de captura. E na prática, o que vai acontecer? O FGC serve, primeiro, para tirar o oligopólio, vai endurecer, vai melhorar para os bancões. Eles vão justificar o Banco Master para falar, olha, FGC tem que ser restrito. Isso beneficia os grandões, porque eles não precisam do FGC. Vamos lá. Você para colocar dinheiro na poupança do Itaú, colocar ali em CDB do BTG, Banco do Brasil, etc., você precisa da garantia do FGC? Ah, não, né, Luan? Pô, bancões. Então, para eles é ótimo isso aqui acontecer. Você, de novo, vai pagar a conta também. Então, eu queria passar esse contexto, porque eu não vi ninguém falando, e também não ia criar um vídeo só para isso, porque eu sei que ia flopar. Tá? Aproveitei esse vídeo aqui. Mas agora seguindo. Começando aqui com o Ibovespa. Veja que ele começou a cair. São 3 pregões consecutivos, depois de 12, 14, em alta. Em linha reta praticamente. Agora começou a corrigir. Falei sobre isso. Falei que a alta do Ibovespa nesse ano é basicamente um movimento de rotação de carteiras para emergentes, já que esse movimento de alta do Ibovespa não é isolado. Tanto assim que você vai notar aqui, acompanhando o fluxo de capital estrangeiro na B3, que o institucional está vendendo para o estrangeiro. Então, basicamente, é capital estrangeiro entrando na bolsa, institucional vendendo. Tá vendo? Pessoa física mais vendendo que comprando. Então, o que você pode perceber aqui? Que essa alta do Ibovespa não é um fenômeno isolado no Brasil. E segundo, que ainda não teve dinheiro saindo efetivamente da renda fixa para comprar bolsa, de tal modo que a bolsa poderia continuar numa tendência de alta. Ou talvez, se o estrangeiro começar a realização de lucros, e está começando, ainda que pequena, a falta do capital estrangeiro poderia ser suprida pela entrada de capital de institucional, pessoa física, saindo de fundos de renda fixa, por exemplo, para comprar bolsa. Claro, quando que isso iria acontecer, ninguém sabe, mas poderia haver essa situação. Ou, tendo sorte, tanto capital estrangeiro quanto os demais capitais concentrados ainda em renda fixa, com o CDI lá nas alturas, fazer a bolsa talvez ir para 200 mil pontos. É só uma suposição aqui, mas é para você entender mais ou menos essa dinâmica
de fluxo. E aí tem um indicador aqui muito importante, extremamente importante para a economia brasileira, que é o IBC. O que é o IBC? É o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Ele funciona como se fosse uma prévia do PIB. Então ele monitora o crescimento da economia brasileira, ou decréscimo. E o que a gente está vendo aqui desde maio? Esse índice cair. Então a economia brasileira está desacelerando. Isso é fato. Está aqui no gráfico. Não à toa que o IPCA, que é a inflação oficial no Brasil, o IPCA acumulado de 12 meses, está em 4,68%, que é um patamar relativamente baixo no Brasil, por mais que esteja longe da meta de 3%, que é quase utópica no Brasil, a não ser que você tenha esse juro de 15% por muito tempo. Mas será que a economia aguenta esse juro de 15% por muito tempo? Olha, o mercado começou a se posicionar. Veja que há 4 semaninhas só, o mercado esperava o IPCA fechando 2025 a 4,7%. Mas esse nível de desaceleração, de queda, de retração da economia está tão rápido que o pessoal já jogou para abaixo de 4,5%, que já é o teto da meta. Então o mercado está falando, olha, esse ano pelo menos vai fechar com o teto da meta. Então já no começo do ano que vem já tem espaço para começar a cair esse juro. Essa é a visão. Isso muda o comportamento das pessoas, o hábito de consumo, os investimentos das empresas, que aí já começa aquela coisa, bom, então quer dizer que já a partir do ano que vem vai começar a cair. Então agora já não rende tanto. Onde que eu consigo tentar ganhar um pouco mais de dinheiro? Em negócios, na bolsa de valores. Então, os fundos de renda fixa começam a perder volume, poupança, CDBs, etc. E vai saindo para onde? Claro que esse impacto também pode não ser de maneira imediata. Por quê? Porque, primeiro, se eu tenho um CDB que vence daqui a um ano, às vezes para mim compensa esperar. Talvez se eu travei uma taxa muito alta de 15%, 16%, eu vou esperar. Então o impacto não é imediato, leva tempo. Mas o investidor, sério, ele já começa a entender o que está acontecendo. É isso que a gente está buscando aqui. O câmbio, o pessoal também está prevendo a 5,40 e Selic a gente sabe que não vai cair ainda nesse ano. Mas para o ano que vem, a expectativa sobe para a queda. Ficou parecendo paraquedas, né? Para cair. Aí eu te pergunto o seguinte, tá, Luan, a gente já sabe que vai cair, mas eu quero saber quanto vai cair. Isso que é importante, porque às vezes se cair 0,5%, o pessoal vai continuar lá na segurança renda fixa. Isso é verdade. Então, o que importa aqui não é se vai cair, mas quanto vai cair. Essa é a grande pergunta. E aí não é apenas o IPCA. Porque o IPCA é manipulado. Não é só o IPCA que está caindo. O IGPM, mantido, calculado pela Getúlio Vargas. Olha só aqui, ó. O índice geral de preços, ele caiu 0,36 em outubro. E segue caindo, deflação. Essa deflação até mesmo beneficiou a BB Seguridade, porque diminuiu ali o passivo de resultado financeiro dela com o plano de previdência. Então, ó, tá caindo. Muito por conta desse câmbio aí, né? Ó, o câmbio caindo 15. E aí o que acontece? Qual que é a dinâmica do IGP? Ele tem uma dinâmica diferente. O IPCA, ele é um índice que pega uma cesta de preços, considerando uma família de 1 a 40 salários mínimos em determinadas regiões do país, não são todas. Então faz essa média ponderada, beleza. Já o índice geral de preços é diferente. Ele pondera 3 índices em um só. Ele pega o índice de preços ao produtor amplo, então o índice de produtor, para resumir. Ele pega o índice de consumidor e o índice nacional da construção civil, o INCC. Ele pondera tudo nesse índice aqui, o IGP. Então ele tem o produtor, que é 60% do índice, consumidor 30% do índice e construção civil 10% do índice. Então veja que a maior parte é produtor e ainda tem construção. Soma 70%, sobra 30% para consumidor. E os consumidores aqui considerados, eles são aqueles que ganham entre 1 a 33 salários mínimos. Talvez seja até mais interessante do que o IPCA. Aí depende do que você considera mais interessante. Considerando que se você reduz a amplitude e representa mais a vida do pobre, eu acho que o índice de consumidor aqui da FGV é melhor. Mas tem um outro índice que é utilizado em aposentadorias, que é o INPC, que ele vai de 1 a 5 salários. Aí sim é a vida do pobre. Mas enfim, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Essa queda muito decorre da queda do índice de produtor. Então o produtor não está sofrendo inflação, está sofrendo deflação. E a grande causa é o dólar em queda. E o dólar em queda, ele muito decorre, primeiro, dessa entrada de fluxo estrangeiro na B3, mas não só no Brasil, em outros países emergentes. Então é uma tendência de queda do dólar como um todo nesse ano de 2025 e a taxa Selic em patamar proibitivo de 15% ao ano, atraindo bastante dinheiro para títulos públicos. Tudo isso fecha a equação perfeita para um dólar em queda nesse ano. Sem falar que no ano passado subiu muito. Então só o fato de ter subido muito ano passado já poderia gerar queda nesse ano.
Simples assim. E aí, isso abre espaço para o seguinte questionamento, tá? Então, se caiu por conta do dólar, se o dólar subir no ano que vem, isso aqui pode subir. E aí você acaba limitando o Banco Central a baixar esse juro. Isso é verdade. Então tem a questão do câmbio, que deve ser monitorado. Lembrando que o Banco Central, através do Copom, não pode simplesmente cortar juro. O juro over, o juro praticado pelas instituições financeiras, esse é o que vale, o juro do mercado. O Banco Central não pode simplesmente mudar a seu bel prazer. Ah, vamos baixar para 10 e que se dane. Isso não dá certo. Mas então é isso que a gente tem. A inflação está desacelerando, muito por conta do dólar em queda e do juro proibitivo que está desacelerando a atividade econômica. Isso está se refletindo em um crescimento baixo na carteira de crédito dos bancões, ou até decréscimo. A gente viu o Itaú crescendo praticamente 1% entre o segundo trimestre de 2025 e o terceiro trimestre de 2025, crescimento muito baixo. Por quê? Porque já está vendo muito risco, não quer crescer nesse momento. Não só o setor bancário, varejo e até mesmo varejo não cíclico, como varejo de alimentos. Vou te dar o exemplo aqui do Grupo Assaí. Tá vendo a receita líquida do Grupo Assaí no terceiro trimestre de 2025? Abaixo de 19 bilhões de reais. Só que no segundo trimestre foi de 19 bilhões. Então caiu a receita de um trimestre para outro. De novo, reflexo da desaceleração da economia brasileira. Isso você vai percebendo nas empresas. Você consegue perceber isso nas empresas. E aí, em virtude dessa expectativa de queda do juro, você começa a ter aí o pré-fixado, por exemplo, no site do Tesouro Direto, remunerando abaixo de 13,5. Eu fiz vídeo no começo desse ano, em fevereiro, mostrando que a taxa estava em 15,25. Agora está em 13,5. A demanda por pré-fixado, o que aconteceu com essa demanda? Você consegue constar aqui, ó, no relatório da dívida pública. Olha só, estoque de pré-fixado, índice de preços, a inflação, cresceram. Então está crescendo a demanda por pré-fixado e as taxas estão caindo. Por que o pessoal está comprando pré-fixado? Ué, se eu acho que a Selic vai cair ano que vem, eu quero travar a taxa agora. Se eu acho que a Selic vai para 12, porque se você olhar o Boletim Foco, o pessoal está falando que vai fechar a 12 ano que vem, então eu prefiro já travar uma taxa a 13,5. Ah, Luan, então você está me dizendo que a taxa Selic vai cair abaixo de 13,5? É a expectativa do mercado. Agora, a gente não pode desconsiderar o projeto de lei 1087/2025, que eu fiz um vídeo dedicado a ele e que ele pode gerar inflação. Por quê? Porque ele institui o limite de isenção de R$ 5.000 por mês para a pessoa física no que toca ao imposto de renda. Então agora, se eu ganhar até 5 mil, eu não pago nenhum imposto de renda, fico isento. Ou seja, vai sobrar mais renda no meu bolso. Antes eu pagava isso, mandava para o governo. Se vai sobrar mais renda no meu bolso, eu vou gastar essa renda. O brasileiro não poupa, não investe. A gente está numa bolha, tá? Você que está me assistindo, você está numa bolha. Então, isso vai fazer o dinheiro circular mais na economia. Esse aumento de demanda pode gerar elevação de preço, ocasionando inflação. Então, isso aqui pode acabar dificultando o trabalho do Banco Central de conter o juro numa magnitude que o mercado eventualmente espera. E não só isso, o governo continua injetando dinheiro através de Bolsa Família e programas sociais. Ano de eleições, isso tende a se intensificar. Então, você vai ter dois elementos em 2026 que podem dificultar a queda da Selic numa magnitude esperada. Esse projeto de lei virando lei agora está para a sanção presidencial, que prevê a isenção de 5 mil, ótimo, e ainda programas sociais intensificados em ano de eleições, visando o quê? Reeleição, obviamente. Você junta tudo isso pode gerar inflação. Você junta o fato de que se o dólar caiu muito nesse ano, talvez no ano que vem ele pelo menos se estabilize ou até suba. Então, três elementos que vão o quê? Dar uma segurada na possibilidade de queda da Selic. Então, tem expectativas baixas em termos de magnitude de queda da Selic. Se o mercado está falando 12, joga para 13. Ou seja, eu vejo 2 pontos percentuais de queda para o ano que vem. Mesmo com essa forte desaceleração, porque essa forte aceleração atrai uma necessidade de queda. O remédio fica amargo. E assim, deflação, meu amigo, pode ser um grande problema. Vou te dar um exemplo de estoques. Se eu sou lojista e eu fui lá em um momento de inflação, né, preço subindo, eu fiz estoque, tá, paguei R$ 10 por item, só um exemplo. Aí começa a ter deflação, demanda inferior, preços caindo, meu estoque se desvaloriza. E aí tem uma série de outros problemas. Então veja que o remédio amargo Selic a 15, ele pode se tornar um veneno, mas ao mesmo tempo precisa de espaço para ter queda, e esse espaço é a inflação realmente ficar sob controle. E aqui temos elementos que eu estou te falando que pode dificultar esse trabalho. Então o trabalho do Banco Central no ano que vem vai ser duro, vai ser muito duro. Então esse é o contexto que a gente tem e ainda temos o Bitcoin caindo 18% em reais nos últimos 6 meses. Aqui do topo de outubro até agora, a queda de quase 27%. O Bitcoin em dólares caindo 16% em um mês, né? Caiu muito. No ano caindo quase 2%.
Mas do topo de 123 mil dólares até agora, mais de 25%, tecnicamente bear market. Então, um dos poucos ativos que nesse ano estão caindo, isso é importante, por isso pode ser objeto, então, do nosso primeiro aporte. É isso que a gente vai fazer. E a gente vai utilizar para isso a corretora EQI, que é parceira do canal Mirai Invest. Mas só um detalhe aqui para você. Nesse primeiro aporte, a gente vai aportar em Bitcoin e renda fixa. Por quê? Porque se a bolsa está caindo com a correção, dá para aproveitar alguma queda na semana que vem, talvez uma queda maior. Considerando que ano que vem vai ter queda do juro, empresas de varejo podem se beneficiar. Podemos pensar em alguma nesse sentido, mas sempre mesclando ali as empresas mais seguras, de dividendos, maduras, com aquelas que têm maior potencial de crescimento. Assim você se beneficia dos dois cenários. E não fica dependente também lá no futuro de ter que fazer uma migração. Eu vou migrar agora da fase de acumulação para usufruto. Se eu tiver uma carteira já bem preparada, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ter que interromper os juros compostos e transformar numa carteira de dividendos de renda. Eu posso já me beneficiar disso montando desde já. Então eu quero os dois elementos na minha carteira e pensando também assim, em custo-oportunidade, a gente está falando de R$ 500 por semana. Não é um grande recurso. No final do mês vai dar um bom dinheiro, mas por semana não é um grande recurso. Então eu não quero sacrificar o custo de oportunidade desse dinheiro com investimentos ali que eventualmente não façam sentido. Eu vou focar com R$ 500 mais em crescimento, sem sacrificar renda fixa, porque eu preciso dessa segurança, eu preciso ir montando a minha reserva de emergências e a reserva de oportunidades. Eu não posso ignorar isso aqui, a minha carteira só é antifrágil, ou seja, uma carteira que se beneficia do caos quando eu faço isso. Então, com tudo isso em mente, a gente vai, nesse primeiro momento, colocar na renda fixa e aportar um pouquinho em Bitcoin para aproveitar essa queda. E como eu falei, conta da EQI, essa é a página inicial aqui do aplicativo. Tenho R$ 500 e a gente vai começar a fazer os aportes. Como eu falei, e até porque nesse momento não dá para comprar ações, que hoje é dia em que a B3 não está funcionando, deixa para a próxima semana. Você vai estar aqui comigo, então já se inscreve aqui no canal. Ó, página inicial da EQI. Eu vou primeiro buscar o Bitcoin, né? É o que a gente quer aqui. Então eu vou investir, clicar aqui em investir. Tem aqui as opções, né? Renda fixa, renda variável, câmbio, criptoativos. Vou clicar aqui. Bitcoin, vou clicar aqui e vou comprar, né? Vou comprar, tá? Vou comprar o Bitcoin. Aplicação mínima R$ 100 eu consigo comprar, ó. Então vai 100zinho. Vou então li aceito, né? Padrão, negocinho. Bora lá. Isso, vou investir R$ 99,50 porque tem a taxinha de 50 centavos, que é a corretagem. Confirmar. Concluído, ó. Vê a notificação. EQI significa eu quero investir. Esse nome é bom, né? Ok. Agora eu tenho 400, ó. Chegou no meu e-mail também a confirmação. Tenho 400 disponível para renda fixa. Não vou deixar parado na conta, né? Posso usar fundo DI, se for o caso, já que o dinheiro é mais para investir, mas eu vou deixar no CDB de liquidez diária, porque também é para fins de reserva de emergência. Eu vou ir montando aos poucos, porque é pouco dinheiro para eu já sair colocando tudo só em renda fixa. E agora é o pior momento para só ter CDI, já que a gente espera, como eu falei, ainda que uma queda não tão grande, mas vai haver uma queda na Selic, então é melhor estar posicionado e aproveitar as oportunidades do momento, né? Porque as oportunidades não vão acontecer todos os dias. Então eu vou colocar aqui em renda fixa por enquanto, renda fixa. Eu vou aqui colocar liquidez diária, né? Porque eu não quero marcação a mercado. E aí a gente tem opções aqui do BTG, né? E aí eu quero 100% CDI, sem carência. Ó, eu tenho aqui, ó, sem carência. Vou investir, vou colocar R$ 400, né? Aí, ó. Ó, quando você confirmar, a aplicação será processada no próximo dia útil, porque hoje, como eu disse, não está funcionando nada. Confirmar. Sua aplicação foi agendada. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Curtindo o app? Sim, né? Então, bem tranquilo aqui de utilizar aqui a corretora EQI. E pronto, é isso. Apliquei R$ 100 em Bitcoin e R$ 400 em CDB de liquidez diária, que eu vou deixar uma parte para reserva de emergência, e o restante eu vou utilizar como reserva de oportunidade para comprar bolsa, aproveitando as quedas e olhando para todo esse cenário que a gente construiu aqui ao longo desse vídeo. Se você já gostou da EQI, testa ela, testa o aplicativo. Para abrir conta é de graça, toda corretora hoje é de graça. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E já acompanha esse quadro Carteira Mirai todas as semanas aqui no YouTube. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te mostro algumas limitações do método Bazin de preço teto.